sabe, 7 dias, 6 dias, 5 dias. E nós vimos que agora Jesus estando naquela festa, ele estava se festejando, ele estava ali se alegrando. Mas imagina ele que agora chega o momento daquela festa, que enquanto todos estão ali se alegrando, uma família está ali necessitada em apuros, porque agora os homens, as mulheres que serviam o vinho, chega até o pai daquela noiva e dá uma notícia dizendo: olha, a sua festa não foi bem planejada, a sua festa não foi bem planejada, porque está faltando o vinho. O vinho acabou. E para o judeu, uma festa interrompida é uma grande ligação. Uma festa interrompida é uma grande decepção. E eles estão agora preocupados. A mãe de Jesus está preocupada com o que iria de acontecer. E traz uma preocupação muito grande, porque ela está no dia. Quem sabe naquele dia era um dia que não poderia se comprar nada, ou não se achava vinho. Mas só que aquela família jamais esperava aquilo acontecer. Aquela família jamais esperava que o vinho acabar. Aquela família que planejou aquela festa durante algum tempo. Aquela família que planejou aquela festa durante alguns dias ou meses. Programaram a quantidade de vinho, programaram a quantidade de pão, programaram a quantidade de cordeiro que deveria ser apresentado naquela festa. Mas de repente, aquela família tem uma decepção. Pastor, o que o Senhor quer nos dizer nesta noite? Eu quero dizer para você, quem sabe a sua vida está toda programada, ou quem sabe tu tem sonhado acerca de alguma coisa, mas quem sabe chegou no teu coração também uma notícia que te trouxe decepção, uma notícia que te trouxe tristeza, uma notícia que te trouxe um desespero tão grande que tu não sabia o que fazer, e a única coisa que vem na tua mente é dizer: eu vou ser humilhado perante os meus convidados, perante os meus amigos, perante a rua, perante meu bairro, perante a minha cidade, eu serei envergonhado. E aquela família tinha essa preocupação, porque eles conseguiam ver, e eles não tinham como resolver aquela situação. E mais só que algo estava para acontecer naquela festa. Segure na mão do seu irmão e diga para ele: você está numa festa, e nessa festa tem algo para acontecer aqui hoje. Diga para ele: essa festa foi programada. Diga para ele: essa festa foi preparada. Diga para ele: quem preparou essa festa já sabia que você ia entrar dentro. Diga para ele: quem preparou essa festa já te conhecia. Diga para ele: quem preparou essa festa já sabia como você ia estar.
E quando os criados chegam, Jesus olha para umas talhas que ali estavam. E ele diz: enchei essas talhas de água. Nós temos que encher essas talhas de água. Observa que Jesus não pega um jarro de água. Observa que Jesus não põe a mão numa jarra de água. Mas Jesus ordena para que aquelas talhas fossem cheias. Jesus ordena para que aquelas talhas pudessem estar cheias até em cima. E sabe o que eu aprendo aqui? Que aquilo que eu e você podemos fazer, Ele não faz. Aonde a minha mão chega, Ele não precisa chegar. Aquilo que eu posso, Ele não faz por mim. Aleluia. Aquilo que está ao meu alcance, Ele não entra por mim. Observa que Ele mancha a talha de água. Observa que Ele manda com que as talhas fossem cheias de água e não de vinho, porque não tinha vinho. Mas ali Ele estava dizendo: olha, o negócio é vocês encherem de água. Porque da água, do impossível, vou eu fazer. Mas o possível você vai fazer. Você pensa que Ele não tinha autoridade para ordenar que aquelas talhas fossem cheias de água? Você pensa que Ele não tinha autoridade para dizer que aquelas talhas ficassem cheias de água? Ele tinha toda a autoridade, meu irmão. Mas Ele ordenou os seus servos que estavam na festa, para mostrar para os servos e para mostrar para mim e para você que nós podemos fazer muita coisa, que nós podemos agir, que nós muitas das vezes podemos agir naquilo que está ao nosso alcance. Sabe por quê? Porque aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho capacidade para fazer, Ele não faz por mim. E o que me chama interessante, mais atenção ainda, é que houve um imprevisto na festa. Ninguém esperava do vinho acabar. Quem sabe na tua vida também tem um imprevisto. Quem sabe houve um imprevisto que aconteceu na tua família. Houve um imprevisto que aconteceu no teu lar. Houve um imprevisto que aconteceu com teu filho. Houve um imprevisto que aconteceu com os teus familiares. O imprevisto que aconteceu lá dentro da tua empresa. O imprevisto que aconteceu nos teus negócios. Mas Jesus está dizendo aqui que Ele gosta de imprevisto. Porque aonde é o imprevisto, aonde é o impossível, aonde o homem não vai, aonde a medicina não chega, aonde os projetos não alcançam, Ele vai adiante, Ele faz a água virar vinho, Ele faz prosperar, Ele faz acontecer. E o interessante, sabe o que é? É que Ele manda os servos tirar a água da talha. Observa que foi colocada água. E Ele fala para o servo, diz: olha, tire e leve ao mestre de sala. O mestre de sala era aquele que organizava, aquele que cuidava da festa, para que tudo saísse bem. Imagino eu agora, quando os servos estão enfiando a caneca naquele jarras, eles colocam água. E observa que os mesmos que colocaram água dentro das talhas, meu irmão, os mesmos que participaram do impossível, da notícia que tinha acabado o vinho, é os mesmos que agora tiram das talhas o vinho.
participou do anúncio da tua derrota? Quem participou do anúncio do teu fracasso? Quem participou do anúncio da tua decepção? Serão os mesmos que vão ver milagres acontecer. Quem disse que não ia dar certo serão os mesmos que vão dizer: realmente deu certo. Muitas das vezes você tem pedido: Deus, eu quero que o Senhor arranque o meu vizinho, que eu não aguento mais ele. Eu quero que o Senhor arranque fulano, arranque Beltrano. Não, irmão. Peça para Deus, Deus dê saúde para ele, sustenta ele. Peça para que ele venha participar da minha vitória e venha cumprir o desejo da minha vida. Nós não podemos fugir do problema. Nós temos que encarar. Sabe para quê? Para que nós venhamos ver que o nosso Deus é Deus provedor, que o nosso Deus é o Deus que opera, que o nosso Deus é o Deus que age, que o nosso Deus é o Deus que faz. Que Jesus disse aos homens agora: pega esse vinho, leva para o mestre e sai desse experimentar, para ver o que ele fala. Imagino eu que agora aqueles homens não conheciam Jesus, porque quem não conhece o teu Deus não vai entender o que o teu Deus é capaz de fazer. E diz assim: esse homem é maluco. Ele estava mandando tirar da água e levar para o mestre de sala. Mas eu tenho que obedecer. E quando ele pega as jarras e lá dentro, ele começa a ver que não está água dentro da jarra. Ele começa a ver que a água que eles tinham colocado dentro daquela jarra tinha sido água de vinho. Porque é algo impossível. Eu quero ser um profeta de Deus para te dizer aqui nesta noite que o impossível de Deus vai acontecer na tua vida. Aleluia! Mas ele está experimentando. E quando ele está experimentando, ele fala: interessante, alguma coisa aconteceu diferente nessa festa. Porque geralmente eles dão o vinho melhor primeiro, para que quando nós já estamos todos embriagados, eles possam distribuir o pior vinho, para que nós não venhamos notar que o vinho pior por último. Essa festa foi diferente. Nessa festa o melhor veio por último. Sabe por quê? Aquilo que Deus faz, aquilo que Jesus faz, Ele não deixa motivo para ninguém falar mal. Aquilo que Jesus põe na mão, Ele não deixa nada para trás. Aonde Jesus entra, as pessoas vão ver e vão dizer: não sei o que aconteceu. Para muitos não deu certo, para muitos não funcionaram, mas para esse que não funcionou, por que será? Porque o meu Redentor vive. As pessoas podem que não vão dar certo, mas para você vai ser diferente. Escute a mão do seu irmão. Pergunta para ele: você já convidou Jesus? Fala para ele: se você já convidou Jesus, e se Jesus é o convidado especial da festa, mas tenha certeza de uma coisa: que Ele está no controle. Diga para o teu irmão: pode faltar o pão, Ele vai prover o pão. A finança pode estar difícil, Ele vai prover. Diga para o teu irmão: a luta pode ter chegado,
você convidar Ele. Meu irmão, você que está aqui nesta noite, que ainda não convidou Jesus para entrar na tua vida, nesta noite você tem a oportunidade. Você que ainda não aceitou Jesus, muitos dizem, ó pastor, já aceitei Jesus desde o dia que eu nasci, não. Você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você ainda não convidou Ele, falou, Jesus, entra em mim, faça morada dentro de mim. Quando você convidar Ele para entrar na tua vida, você vai ver que tudo vai mudar, meu irmão. Você vai ver que onde havia tristeza tem alegria, onde tinha decepção tem felicidade. Ele vai morar dentro de você. Porque Ele quer entrar nessa festa. Porque essa festa, por enquanto, ainda tem alegria, mas vai chegar o dia que a decepção vai chegar, a tristeza vai chegar, o desânimo vai chegar, a depressão vai chegar. E Ele quer estar lá dentro para te dizer: depressão vai embora, depressão aqui não, aqui só vai mudar para mim. Ele vai dizer: demônio aqui não, aqui é o meu lugar. Ele quer trazer alegria. Quando a tristeza bater na tua porta, eu quero entrar. Ele disse: não, aqui tu não entra. Aqui o que estava vazio já estava enchido. Aqui não anda mais para tua depressão, nem para tua tristeza, nem para você parar de derrota. Aqui é o lugar de vitória. Eu fui convidado para morar aqui, e ainda vou ficar. Jesus está te perguntando hoje. Você que quer entrar dentro da tua vida, eu quero te